Graças ao cinema, qualquer sujeito da segunda metade do século XX se apaixonou, comoveu-se, indignou-se por uma diversidade inédita de histórias. Nunca como hoje tivemos a sensação de que a imensa variedade das experiências humanas é apenas um repertório de vidas que poderiam todas ser as nossas. Olá, pessoal! Oi, gente! Bem-vindas ao 6º e último episódio de uma temporada de filmes emocionais. E é também o episódio número 40 deste podcast das emoções, Isabela. Será que alguém ouviu os 40, Natália? Não sei. Se alguém ouviu, conta pra gente. Se tem 40 episódios, significa que a gente dedicou muitas horas de vida a esse podcast, né, Nath? Muitas. Porque a gente planeja, escreve. A gente escreve roteiro, a gente pesquisa, a Isabela edita, aí a gente escuta umas 4 vezes antes de publicar. Então é isso, é muito trabalho aqui para vocês. Estamos felizes em oferecer esse podcast e a gente espera que esteja fazendo sentido as coisinhas que conversamos aqui. E aí, como é o 6º episódio e o último dessa série sobre clichês, nós vamos nos autorizar a falar para além do clichê hoje, né, Isabela? Vamos quebrar a regra, então. Se a gente só falou sobre cenas que são, de certa forma, clichê no cinema, será que tem alguma coisa além do clichê e que a gente pode aprender com ela? Então a gente encontrou algumas cenas muito bonitas e também tristes, exatamente porque elas não são clichês. De amor, né, Bela? Uhum. Cenas que nos tocam muito porque elas dizem muito sobre isso que muitos professores chamam de amor genuíno, que é a gente ter mais interesse em que a pessoa seja feliz do que em ficar com a pessoa. Às vezes é triste, porque isso vai implicar que alguém vai sofrer, né? Mas é bonito, não é? A gente querer que a pessoa seja feliz. Nossa, é uma quebra, né? Porque todo o romantismo do cinema vem disso, vem desse amor romântico, desse amor impossível, desse amor improvável, desse amor que só está ligado ao romantismo, assim, a ficar com o outro. Apego, na verdade, né? Mas é a nossa ideia romântica de amor, né? Tá muito parecida com apego, a nossa ideia de amor, né? Se os gregos antigos dizem que eles tinham 6 palavras para amor e hoje em dia a gente coloca tudo na mesma caixinha. Amor romântico, amor que eu sinto por Deus, amor que eu sinto pelos amigos, né? Tudo no mesmo lugar, assim, no mesmo balaio. Então, para falar sobre esses finais que vão para muito além do clichê, nós escolhemos uma série chamada Fleabag. Mas se você não assistiu essa série, assim como a Isabela, não tem problema. Porque a gente vai falar sobre uma cena que a gente poderia ter escolhido falar sobre várias outras aqui, né, Bela? A gente tem alguns exemplos desses finais que são diferentes do Felizes para Sempre, mas que não deixam de ser muito bonitos, exatamente porque eles têm um senso de realidade maior, assim, se parecem mais com a nossa vida cotidiana do que o Felizes para Sempre de Hollywood, né? E aí a gente escolheu falar sobre uma cena dessa série chamada Fleabag, mas a gente pensou em alguns outros exemplos, né, Bela, de filmes ou séries que trazem cenas assim. Um exemplo muito bom é o final de Normal People. Você lembrou de um, Bela? Que é o efeito borboleta. Tem muito tempo que eu assisti esse filme. Tem esse conceito, assim, de que vamos superar o amor romântico em prol de algo maior. Eu quero até assistir de novo depois que você falou. E eu lembrei de um outro que é um filme que eu reassisti, que é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Não é exatamente o final do filme, mas tem uma cena muito bonita em que eles estão vivendo um momento bom, só que eles sabem que aquilo vai apagar, porque as memórias deles vão sendo apagadas, e aí a personagem principal fala pro personagem principal: o que a gente faz? Isso vai passar. Aí ele fala: aproveita. É bonito, né? É o que a gente devia fazer, aproveitar, porque com certeza vai passar. Mas a gente escolheu Fleabag porque tem um final muito bom. A gente vai falar do final da 2ª temporada, e aí pra gente falar do final da 2ª temporada, a gente vai dar um contexto aqui muito rápido sobre essa série, para quem não assistiu. Então,
a trama gira em torno dessa personagem que ninguém nunca chama ela de Fleabag na série, mas a gente descobriu pesquisando que o nome dela na série é Fleabag, porque eu já tinha dito que ela é uma personagem que não tem nome. E a série, eu adoro essa série, eu acho ela muito divertida. Ela gira em torno dessa personagem, que é uma mulher de 30 e poucos anos, que tem um lado muito cômico, muito engraçado, mas também muito melancólico. E aí a gente vai se divertindo ali junto com ela e sofrendo junto com ela. E aí, na segunda temporada, ela se envolve com um cara, só que esse cara é um padre. E é um cara muito engraçado, assim, um personagem maravilhoso. A gente se apaixona por ele também, assim. E eles acabam ficando juntos. E aí, né, a gente já tá ali tão envolvido com esse casal, que lá pelo final da série a gente já tá torcendo pra esse cara largar a batina e ficar com ela e eles serem felizes para sempre. Assim, eu pelo menos estava torcendo pra isso. Se fosse uma novela das 8, era isso que ia acontecer. Mas, eis que no último pedacinho, assim, da segunda temporada, eles estão finalmente conversando depois do encontro que eles tiveram. E eles estão num ponto de ônibus e ela se declara pra ele, ela fala que ama ele. E ele responde, vai passar. Ai, Isabela, corta os nossos corações nessa hora. Mas você falou que era uma cena bonita, Natália. Pois é. Essa história eu contei pra Isabela, que eu indiquei essa série pra uma amiga minha, e aí ela assistiu a série, eu falei, olha, quando você chegar na cena do ponto de ônibus, você me liga, assim, porque eu quero muito falar dessa cena, uma das cenas mais lindas dessa série e tal. Aí na hora que ela chegou na cena do ponto de ônibus, ela me mandou um áudio, Natália, você tá louca? Você falou que essa cena é uma das cenas mais bonitas da série. O que tem de bonito nessa cena? Não tem nada de bonito. Aqui, né? Pra nossa mente. A gente é muito romântica, né? A gente foi criado desse jeito muito romântico. Parece que pra dar certo tem que ter esse final feliz, entre aspas. Mas aí é bonito sim, porque ele fala vai passar, só que antes dele ir embora, e aí é muito simbólico, porque eles estão no ponto de ônibus, ele decide ir embora a pé, e ela também, e vai cada um para um lado. Ele se levanta assim, tá andando, aí ele volta e fala para ela, eu também. Ele continua indo, mesmo amando ela, assim, né? Ele continua indo, tanto que ela pergunta, vai ser Deus, né? A escolha vai ser Deus. E ele responde que vai, assim. É muito interessante da gente ver que nessa brincadeira de novela das 8, a novela, né, ela é uma obra aberta que está de acordo com a opinião popular. Então, muito provavelmente, se fosse um casal amado, eles terminariam juntos na novela, porque a novela também depende de patrocinadores, depende da visão da emissora e tal. Mas aqui é como se essa série trouxesse um lapso de realidade pra gente, pra trazer a gente pra real, né? Vamos combinar, qual que é a probabilidade? Uma mulher britânica, urbana, solta no mundo, de repente dá certo com um padre. Ele largar a batina por conta de um encontro que eles tiveram e que eles sabem que pode ser muito efêmero, que pode ser que não vingue, pode ser que não esteja de acordo com os valores de cada um. Então é muito legal ter um lapso de realidade assim e ver isso de uma maneira sensata e bonita, do tipo, pra gente continuar, é preciso que cada um faça as suas escolhas. A gente até listou 3 pontos legais, né, sobre essa conversa aqui, né, e sobre essa cena, e um deles é exatamente isso que você está falando, Bela, esse pé na realidade que se parece muito mais com a vida real, né? Porque apesar desse padre que a gente vê na série ser, assim, o oposto do que a gente tem de estereótipo de padre na cabeça, assim, a relação dele com a religião e com tudo que aquilo representa é muito genuína, assim. Ele realmente tem valores que ele quer, assim, seguir, e aí aquilo é forte pra ele, assim, ele realmente quer ser padre, ele se apaixonou por ela, ele quebra um voto, mas ele pensa, né, enfim, eu quero seguir fazendo isso aqui, eu quero seguir sendo padre, eu não posso ter essas duas coisas, porque o que eu escolhi, né, isso que eu escolhi fazer, que é ser padre, não me permite ainda poder me casar e poder viver com alguém, assim. Então, para mim é muito mais coerente, apesar de que a gente torce para eles ficarem juntos, é muito mais coerente um final em que
é isso, cada um vai seguir o que é o seu caminho, assim, né? A longo prazo, né? A longo prazo, exatamente. Então a gente pode dizer que o padre não agiu pelo coração, né? Quando a gente fala pela emoção. Quando agir pelo coração é isso de agir pela emoção do momento que eu tô sentindo agora. Ele agiu com base em uma coisa maior, que às vezes a gente também pode chamar de coração, né? Agiu de acordo com o que ele quer pra vida dele, os valores, o sentido. Bonito, né? É. Você sabe que eu estava ouvindo o podcast da Luz de Letra, agora eu me lembrei que o Cris falou de um jeito muito bonito disso que você está falando, que ele falou que um bom jeito da gente se manter bem, assim, né, assim, fazendo boas escolhas, é a gente ter em mente a nossa motivação. E aí a nossa motivação de longo prazo, assim, porque ele falou, é como se a gente tivesse que sempre fazer uma negociação com as nossas escolhas de curto prazo, com a nossa negociação de longo prazo, e aí a gente nunca vai se perder tanto, assim, a gente pode se perder um pouquinho, mas se a gente tem uma motivação genuína, assim, e aquilo que a gente quer fazer no longo prazo, às vezes a gente vai dar uma negociada com o cotidiano, mas na hora de tomar uma decisão importante, assim, talvez a gente saiba o que fazer, né? Isso vai vir à mente mais fresco, é verdade, verdade. E então qual que é o segundo ponto? Se o primeiro é esse pé na realidade, que a cena, além do clichê, esbanja pra gente, né? Coloca o nosso pé no chão mesmo. Qual que é o segundo ponto, então, muito interessante? O segundo ponto é isso que a série mostra pra gente, assim, de confiar na impermanência, sabe? Eu acho muito bonito esse quase conselho que ele dá, assim, para a personagem, né, que ele diz, vai passar. E vai passar é um grande clichê, a gente está aqui falando para além do clichê, mas vai passar é um grande clichê, muitas vezes é o que a gente não quer ouvir, quando a gente está se declarando triste, né, quando a gente está vivendo uma emoção, aquele clichê do vai passar às vezes não ajuda tanto, mas nesse caso eu acho muito bonito, assim, porque a gente às vezes briga um pouco com a impermanência, né? Eu digo por mim, assim, a gente às vezes briga um pouco, porque, né, a gente está vivendo a vida, de repente vem uma pandemia, a gente está com 1000 planos, aí de repente acontece alguma coisa na família que a gente tem que mudar os planos. Enfim, muitas vezes a impermanência chega para dar uma bagunçada nas nossas vidas, assim, né? Mas também, muitas vezes, ela chega para trazer alegrias, assim, né? Eu acho bonito a gente lembrar disso quando a gente não tá bem, sabe? Lembrar que a impermanência vale pro bem e pro mal, assim. Se tem uma coisa que é, assim, infalível nas nossas vidas, é essa qualidade não controlável da vida, assim, né? Então, que a gente possa se lembrar nos momentos que a gente levar um fora, nos momentos que a gente estiver sofrendo, que aquilo vai passar. Que existe o dia seguinte. Que existe o dia seguinte, exato. Esse vai passar da impermanência, ele também é uma alegria para esses momentos. Porque uma coisa é a gente ter que lidar com a tristeza o resto da vida, mas outra coisa é a gente olhar para as emoções e ver que elas passam, que elas são fluidas, que elas não precisam dominar a gente fala, ufa, então vai passar, né? É um alento, assim, pra gente seguir em frente, vai passar. E aí temos um terceiro ponto, Isabela, qual é? Então, aí o terceiro ponto é esse amor que além do romantismo, que é um amor que podemos chamar de genuíno, que vem muito mais de você olhar para o outro e desejar genuinamente o florescimento dele, do que você olhar para o outro e querer o outro para você, e querer que o outro olhe para você, que o outro atenda às suas expectativas, que o outro seja seu, que o outro faça o que você bem entende. E é um conceito super difícil pra gente, porque a gente cresceu muito com essa ideia de um amor apegado, de que apego é amor. Então eu quero o outro para mim, eu quero que o outro faça coisas para mim, eu quero, sei lá, ter um relacionamento que eu sou a musa inspiradora, assim, a gente tem essa coisa muito forte e também muito alimentado, provavelmente, por Hollywood, o cinema, contos de fada, novelas das 8 e tudo mais. E aí, quando ele fala pra ela que vai passar, e quando ele fala que a escolha dele é Deus, ele tá oferecendo pra ela um pouco desse amor genuíno, da escolha dele, né? Quase com amor próprio, assim. Ele coloca o valor dele, ele não diminui ela, e isso também dá todo um ponto, né? Porque também a gente acha que o amor, quando acaba, sei lá, não pode ver a pessoa, não pode cruzar na rua. Não, né? É um lugar, assim, de um fora
honesto, digamos assim, um fora sincero, um fora bem embasado. Não é uma rejeição, né? Acontece. Tem uma coisa muito legal que ela não briga contra isso. Tanto que ela fala, vai ser Deus, né? Ela já sabe, assim, então tem um respeito também pela escolha dele, né? Além desse fora honesto, da parte dela, acho que também tem uma dignidade de ouvir aquilo com inteireza e falar, tudo bem, vai ser feliz, assim. Não é isso que vai mudar a minha vida, que vai bloquear a minha vida para todo sempre. Então, pessoal, a gente tá aqui nesse episódio 40 desse podcast. E aqui a gente já usou música para falar sobre as emoções. Nós já usamos muitos trechos de livros. Quando eu parei para pensar quantos trechos a gente usou, leu e releu aqui, são muitos mesmos. São muitos mesmo. E agora a gente trouxe nessa série o cinema para puxar esse papo e assim, fomos bastante ousadas porque a gente não tem o apoio visual, que é a parte muito importante do cinema, para contar um pouquinho das nossas emoções. E aí, pensando nisso, eu lembrei de uma coisa muito curiosa que aconteceu quando a gente fez um curso chamado A Linha, que são 42 horas do programa Cultivando Equilíbrio Emocional. A gente ofereceu um curso presencial, completo, em 2019. Que saudades, né, Nath? Nossa, que época boa, meu Deus. E aí, para deixar você com mais vontade ainda, que nem a gente, teve um retiro no meio. Então, um final de semana de imersão, de sexta a domingo, foi super legal. E toda vez que a gente faz esses retiros, a gente pensa em trazer um filme pro momento do sábado à noite, com pipoca, pra gente... Não, a gente pensa em cada detalhe, né, Isabela? O filme é só mais uma coisa. A gente pensa nos trechos de livro, a gente pensa no que a pessoa vai receber quando chegar. Era muito legal fazer. O filme é sempre um ponto, né, Nath? Porque a gente vai... Não, a gente ficou muitos dias pensando nesse filme, e aí no meio do final de semana a gente falava, e esse? Ah, mas esse não, e esse? Bom, enfim, conta, Bela. E esse filme que a gente decidiu passar, Culpa, inclusive a gente viu com o Cris no cinema, né? Você lembra? Lembro. É um filme de 2018 chamado Culpa, e assim, foi uma atitude bem ousada nossa de querer passar esse filme, porque geralmente quando a gente faz uma imersão de relaxamento ou uma imersão do carnaval das emoções para falar sobre as emoções, a gente pega às vezes um documentário que fala sobre emoções, às vezes um filme infantil que traz as emoções de um jeito assim que te pega. Só que dessa vez a gente tava 42 horas com aquele grupo, a gente ainda ia continuar muito tempo com eles, se reunindo toda quinta-feira à noite. A gente quis trazer um filme assim que despertasse emoções e foi muito interessante. A gente pensou, bom, que se eles não podem assistir esse filme, quem pode, né? A gente tá falando com eles tem semanas, a gente tá olhando para as emoções há semanas. E acho que você pode imaginar que só pelo nome o filme não é fácil, assim, é um filme que... Não é leve, né? Não, desperta emoções, assim, muito perturbadoras. E foi muito engraçado, porque quando acabou... Engraçado não, né? Foi meio assustador. Quando acabou, tava todo mundo morrendo de raiva da gente. Do tipo, por quê? Não, foi à noite, Bela. No dia à noite, ninguém falou nada. Acabou um silêncio. A gente só deu boa noite. Fomos dormir no dia seguinte, no café da manhã. As pessoas queriam matar a gente. A Paty Passoni, nossa amiga, falou, por que vocês fizeram isso? Falou pra mim. E o pessoal ficou reunido ali, meio que conversando, né? Muito perturbado, assim, pela emoção. E depois foi legal, porque, na real, o que aconteceu é que a gente usou a vida dessa pessoa com esses sentimentos de culpa para entrar nesse sentimento, assim. Então, o cinema tem tantas perspectivas maravilhosas que podem ajudar a gente. A gente tentou trazer um pouquinho aqui para o podcast, mas é uma coisa que a gente faz muito no curso online, porque no curso online a gente consegue mostrar os trechos e ver as caras e ver a entonação da pessoa. Isso é a grande beleza de abrir essas conversas, né? Porque, não sei, antes da gente começar a fazer isso aqui, Bela, juntas, né? O curso das emoções e tal, eu sempre gostei de cinema, mas eu nunca vi desse jeito, sabe? Que o quão bonito é e o quão benéfico é para as nossas vidas, assim, no sentido de ser uma forma muito leve da gente passar por algum tipo de emoção, assim, né? Da gente conhecer onde a raiva pode nos levar. Nesse filme, por exemplo, né, por onde passa a culpa, né, de quem é a culpa,
que eu acho maravilhoso, assim, do cinema é o quanto essa arte ensina a gente, assim, dá bons exemplos e exemplos muito ruins, né, de que a gente vai olhar e vai falar, bom, o que eu posso fazer na minha vida para eu não chegar nesse ponto? E aí, quando a gente vê uma cena legal, que a gente possa falar, nossa, da próxima vez eu posso agir assim, olha que ideia boa. Isso acontece muito comigo, assim, às vezes eu tipo, quero repetir falas, assim, eu falo, nossa, um dia eu vou falar isso pra alguém, assim, é muito legal, né? E aí a gente encontrou um trecho de uma coluna do Contardo Caligares, que morreu esse ano, psicanalista maravilhoso, colunista, e assim, um grande amante do cinema, então ele escreve muito. Achei esse trecho num livro na minha casa, que é uma reunião de colunas dele. E aí tem uma coisa muito interessante que ele fala nesse trecho, que é isso que você colocou, de você se colocar em perspectiva, e que o cinema mudou os sujeitos da segunda metade do século XX, porque muitas pessoas não se conectam pela literatura. Às vezes, para você se conectar com a literatura, você tem que ter um domínio da linguagem maior, e o cinema, ele acaba sendo mais didático. Lê o trecho, Bela, acho que vale. Então, vou ler esse trechinho. O cinema é uma arte maravilhosa. Um filme consegue nos envolver numa história e num mundo muito mais rapidamente que a leitura de um romance. Além disso, o cinema conseguiu ensinar sua linguagem a seus espectadores de maneira, por assim dizer, indolor. Todos entendem e reconhecem campos e contracampos, inversões temporais e deslizes na realidade ao sonho. Ninguém precisou estudar dicionário, gramática e sintaxe. A narrativa era imediata e magicamente acessível. Graças ao cinema, qualquer sujeito da segunda metade do século XX se apaixonou, comoveu-se, indignou-se por uma diversidade inédita de histórias. Com isso, nunca como hoje tivemos uma consciência da unidade por trás da multiplicidade das culturas e dos destinos. Nunca como hoje tivemos a sensação de que a imensa variedade das experiências humanas, misérias e grandezas, sonhos e pesadelos, é apenas um repertório de vidas que poderiam todas ser as nossas, a ponto que, por um instante, numa sala escura, sentimos facilmente seu gosto. Meu Deus. Nossa, isso é muito bom, né, Bela? Esse final aqui, que essas histórias poderiam ser as nossas, assim, né? Acho que é muito disso que a gente quer dizer quando a gente fala o quanto a gente pode aprender com essas cenas, assim, né? Quanto a gente pode aprender com a briga do História de Casamento, com o fora que a Fleabag levou. Com aquela cena da conversa bonita do Me Chame Pelo Seu Nome entre o pai e o filho. Uhum. Com a briga do casal de Foi Apenas um Sonho. Nossa, muito assim, tem muitos filmes. Eu tenho uma fala sua que eu sempre lembro dela, que a gente estava conversando sobre isso, sobre cinema e o como isso ensina a gente e tal, e você disse que às vezes você vê um filme, né, e aí no dia seguinte você acorda e fala assim, que bom que eu não matei ninguém, assim. É um pouco pesado isso, a gente poderia talvez escolher outros exemplos, mas não sei, quando eu vejo filmes muito sufocantes como Mãe, como Meu Rei, né, ou aquele Sorry I Missed You, sabe, muitos filmes que você fala assim, gente, poderia ser a minha vida, poderia cair aí facilmente, assim, sabe? Então também eu acho que é uma forma tanto da gente aprender, quanto a gente apreciar, assim, a nossa condição, muitas vezes, né? Calçar os sapatos dos outros, aprender sobre outras culturas, se colocar em outras posições, se ver humanizado no outro. Uma salva de palmas para o cinema. Terminamos muito bem esse número 40 com Contardo Caligares. E, gente, se você curte o nosso conteúdo, ajude a gente a espalhar para os seus amigos. Passa o nosso podcast. Como disse a Isabela, a gente não tem... Eu fico vendo, eu acho muito legal quando eu vejo as pessoas gravando podcast, assim, me dá quase uma inveja, porque eu vejo as pessoas gravando num super estúdio, assim, né? Tem várias pessoas envolvidas. Não é o nosso caso, eu tô com um fone desses bem normalzinhos, assim, mas a Isabela faz uma mágica na edição. A gente grava das nossas casas, a gente que faz as pesquisas, por isso que às vezes, sei lá, fala uns nomes errados aqui, não sabe falar direito, mas assim,
tudo muito genuíno, a gente não tenta trazer informações erradas. Então você encontra os nossos 40 episódios passados e todos listados e organizados em ocursosemoções.com.br/podcast. Lá, inclusive, tá o nosso primeiro episódio que sumiu do Spotify sobre ciúme. Então, seja bem-vindo e bem-vinda. Será por que sumiu, hein? Nem o Spotify sabe, viu? Estranho, né? Um dia a gente republica no Spotify. Enquanto isso, vai lá no nosso site. Tchau, pessoal. Até a próxima série, que a gente ainda não sabe o que é. Ai, surpresa. Surpresa. Porque a gente não sabe mesmo.